Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como a gente sempre começa nossas conversas, né? Salmo 144, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor. Estamos estudando o Evangelho, né? E compreendemos que o amor é fundamental. O Evangelho é uma reportagem. Os 4 evangelistas são repórteres, né? A gente tem, dos 4 evangelistas, nós temos 2 que foram apóstolos. Isso quer dizer que conviveram com Jesus, né, todo o seu tempo de pregação. E desses 2, que é Mateus e João, nós temos João que se autodenomina amado por Jesus, o preferido. É interessante que o Evangelho, por ser uma reportagem, está sujeito, né, às limitações pessoais de cada repórter, né? E João se coloca como o preferido de Jesus. Ele faz a reportagem do Evangelho e testifica, né, a verdade dos acontecimentos, e nisso ele faz uma saudação para ele próprio. Isso está no capítulo 21, né, que a gente já comentou na conversa anterior, e o capítulo 21 ele é rico de informações. E como a gente está percebendo que as coisas que mais magoou Deus, né, é a idolatria e a vaidade, a gente percebe o quanto João, um dos apóstolos e evangelista, acaba manifestando essa vaidade e também idolatria. Nesse mesmo capítulo 21, ele registra a repreensão de Jesus com Pedro, e ao fazer esse registro, ele também manifesta uma vaidade e uma idolatria da parte dele. Por que vaidade? Porque ele está como interlocutor, né? Ele está fazendo um texto escrito. Vale lembrar que Jesus não escreveu nenhum texto. Todos os textos são escritos por terceiros, né? E João, como ele é uma pessoa que faz o Evangelho, ele inclui ele ser preferido. Isso permite que a gente faça, né, por inspiração do Espírito, uma pergunta. Jesus, que amou todas as pessoas, curou leprosos, devolveu a visão para os cegos, libertou pessoas dos demônios, esteve no deserto 40 dias jejuando para refletir qual a melhor maneira que ele poderia proceder. Uma pessoa que chegou a ser crucificado por amor a toda a humanidade, uma pessoa que, por amor a todos, né, a multidão que o seguia, os seus discípulos, e desses discípulos ele escolheu os apóstolos, que eram as pessoas que iriam auxiliá-lo diretamente e ter alguns conhecimentos mais reservados. Dentro desses apóstolos, né, entre esses 12 apóstolos, você acredita que Jesus teria um preferido? É possível a gente imaginar que Jesus teria um apóstolo preferido? Porque para ser um apóstolo preferido, os apóstolos já são, né, pessoas escolhidas diante de vários discípulos. Os discípulos já são pessoas mais próximas do que toda a multidão. E a multidão que o seguia, que teve a oportunidade de vê-lo, de ouvi-lo, é também mais restrita do que toda a humanidade. Jesus teria um preferido? Bom, a resposta
né, mais coerente seria dizer que não, né? E como Jesus não escreveu nada, que tudo isso está pelos escritos de João, né? Como que poderia Jesus ter um preferido, né? Quem testifica isso é João, o próprio autor do Evangelho. E, bom, o João não quer ser preferido por qualquer pessoa. O João, a vaidade dele é essa preferência pelo Messias, né? Então, a vaidade de João também é uma idolatria. Isso mostra que esse gesto de vaidade e idolatria esses gestos são bastante comuns dentro da mesma expressão, né? Agora, isso causou ciúmes entre os apóstolos, né? Pedro talvez seja o mais declarado dos apóstolos para manifestar esses ciúmes, né? No próprio capítulo 21, Pedro pergunta, né? E este, né? Se referindo a João, né? E este, sim, porque Jesus pede para Pedro segui-lo, né? E Pedro fala, e este? Né? Se referindo a João. E Jesus fala assim, segue-me você, né? Se eu peço para ele ficar, que ele fique. Que importa para você se eu pedir para ele ficar? E como o João, né, tem essa coisa de ser o preferido, os rumores, né, dos outros apóstolos, entre eles o cético, que é Tomé, que está nominalmente apontado no capítulo 21, entre eles, né, começa o rumor de que João não morreria, né? E, bom, isso também mostra uma grande falha, né? Os apóstolos conviveram com Jesus desde o início da pregação dele. Jesus anunciando a vida eterna e os apóstolos com rumores de que um não morreria. Também insinua um certo temor dos apóstolos pela morte e também um privilégio de um deles, que seria o preferido, né, de que este não morreria. Olha, engraçado, né? Porque eles presenciaram a conversa de Jesus com Pedro. Eles estavam juntos, os apóstolos e alguns amigos. E os rumores partiram de quem testemunhou. E um dos apóstolos que testemunhou era Tomé, que era o cético, aquele que precisa ver para crer, aquele que precisa tocar, né, para sentir, o mais cientista de todos eles, né, o mais positivista, né. Então, aí, mesmo você vendo, você cria rumores distorcidos e equivocados sobre um fato. Porque o que acontece, o próprio João mesmo disse que os rumores não se justificavam, porque não é que Jesus disse que João, né, não morreria. João só disse isso, que se eu quero que ele fique, que importa para você, né? Olha, é muito interessante, né? Porque um capítulo existem várias informações e é importante todos ler o capítulo, né? É importante todos ler o Evangelho. E a gente começa com João porque, dentre os evangelistas, ele se declara como o preferido. E mostra que, mesmo estando, né, 3 anos com Jesus, ouvindo todos os seus ensinamentos, como foi difícil para os apóstolos, que tinham a missão de anunciar o reino dos céus, absorver os ensinamentos de Jesus. Porque isso aí é uma dificuldade humana. E Jesus é Deus que se humanizou. A gente não pode desconsiderar e deixar de perceber a humanidade dos apóstolos também. E a vaidade e a idolatria é uma tendência do ser humano. A gente confunde amor com expressão de amor. Será que os apóstolos, ao fazer os rumores, né, eles não estavam confundindo?
talvez João assediasse Jesus, se aproximasse mais de Jesus que os demais apóstolos. Talvez João, por ser evangelista, será que João não tomava anotações? E para tomar anotações, não conversava mais constantemente com Jesus? São questões que a gente precisa entender, né? E será que Jesus, compreendendo essa disposição de João em escrever, será que Jesus não dedicava um pouco mais de tempo para João? A gente sabe que ler e escrever no tempo de Jesus era uma coisa bastante restrita. E Jesus, sabendo desse talento de João, talvez não deu mais atenção por conta disso. Assim, a gente precisa, através do Espírito, fazer esses questionamentos. Não ler o Evangelho também de forma idólatra. A gente não pode fazer do texto sagrado como um objeto de adoração. O texto, ele é um veículo para que a gente tenha acesso à vida de Jesus. Mas são pegadas, né? São rascunhos de um repórter. A gente precisa, não só com o Evangelho, mas como todas as reportagens, né? A gente precisa ler e completar com a nossa percepção. Sendo fundamentalista, a gente precisa também compreender que o comentário não deve ser maior do que a própria obra. Mas a gente também tem que entender que uma reportagem sempre ela é incompleta, né? O próprio João diz no seu último versículo que Jesus fez tantas maravilhas que o mundo inteiro não caberiam os livros para registrar todas as maravilhas que Jesus fez. Então, o fundamento do Evangelho é o amor. E Jesus nos deu o Espírito Santo para que a gente para que todos nós pudéssemos relacionar com Ele diretamente, sem o ruído, sem a interferência dos intermediários. Nada substitui a obra. É importante que todos leiam o Evangelho. Ainda mais no momento privilegiado que nós temos, da tecnologia, que o Evangelho está disponível para todos. Não somente impresso, mas também pela internet. Cara escaleté para todos vocês, o amor é fundamental. E o Evangelho é uma reportagem. E a gente precisa ler para alimentar a nossa fé, o nosso espírito, e não ser manipulado pelas pessoas. Vamos ler o Evangelho e compreender que o amor é fundamental.